Seja bem-vindo ao canal Boas Novas Guarabira. Estamos trazendo um audiobook de Chris Wickloman, O Poder de Orar em Línguas. Portanto, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações de todos os capítulos. Hoje, capítulo 4. O que é maior? Orando em seu entendimento ou oração em línguas? Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 14. Porque, se eu oro em uma língua desconhecida, meu espírito ora mais, meu entendimento é infrutífero. Durante uma das reuniões do Noite da Bíblia, que realizamos em 2002, perguntei: quantas pessoas aqui não acreditam em falar em línguas? Era uma grande multidão de milhares de pessoas e apenas algumas mãos levantaram. Vi um rapaz e uma jovem entre eles e falei para eles virem para a frente. Eu perguntei por que eles não acreditavam em falar em línguas e ambos deram a mesma resposta. Porque eu não entendo isso e não consigo orar em línguas que eu não entendo. Mas o fato de você não entender é uma prova positiva de Deus. É o que a palavra de Deus diz. Eu respondi de volta. Então, eu li esta escritura em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 14 para eles, e eles estavam convencidos. Pedi-lhes que recebessem o Espírito Santo e a capacidade de falar em outras línguas, e enquanto a multidão olhava, eles estavam gloriosamente cheios do Espírito e começaram a orar em línguas. Quando você fala ou ora em uma língua desconhecida, você não precisa entender o que está dizendo, porque as palavras vêm do seu espírito e, nesse momento, seu entendimento, isto é, sua mente, não tem parte nisso. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 14. A tradução da Bíblia Viva diz: se eu oro em uma língua que não entendo, meu espírito está orando, mas não sei o que estou dizendo. As palavras não passam pela sua cabeça, elas vêm diretamente do seu espírito e da sua boca, e você não pode entendê-los, a não ser que o Espírito Santo abra o seu entendimento. E ele o fará, se você pedir a ele, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 13. Foi minha observação que muitos cristãos preferem orar na língua que eles entendem e não em outras línguas, mas essa é a menor das duas. O apóstolo Paulo disse: eu vou orar com o Espírito e vou orar com o entendimento também. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 15. A partir dessa passagem, vemos que orar com o entendimento é o também. Mas a maioria dos cristãos faz o contrário. Eles oram com sua compreensão e oram com seu espírito também. Essa é a razão pela qual muitos deles enfrentam desafios que parecem intransponíveis. Paulo diz: eu vou orar com o espírito e vou orar com o entendimento também. Ele também disse: graças a meu Deus falo em línguas mais do que todos. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 18. Orar com entendimento é o também. É o menor dos dois. O maior é orar com o Espírito, que é orar em outras línguas. Portanto, antes de orar em inglês ou em sua língua que você aprendeu, ore primeiro no Espírito Santo. É melhor orar em línguas do que orar em inglês ou em qualquer outra língua conhecida, pois então você está falando sobre mistérios no reino do Espírito. Esses mistérios são as respostas para as suas perguntas e a sabedoria que você precisa para lidar com as situações que enfrenta. Você pode então trazer esses mistérios para o seu entendimento, onde eles podem ser proveitosos para você quando receber a interpretação. Veja, há uma correlação entre línguas, interpretação e profecias. O que diz a Bíblia? O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu gostaria que todos falassem línguas, muito mais que profetizassem, porque maior é o que profetiza do que aquele que fala em línguas. Salvo-se-á
interpretar, para que a igreja receba edificação. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 4 ao 5. Falar em línguas inclui orar, pregar ou dar uma mensagem em outras línguas. E é por isso que você precisa da interpretação para que você e outras pessoas que estão ouvindo você possam ser abençoados. Profetizar é falar a palavra de Deus com poder, é falar as revelações da palavra de Deus na compreensão do povo. Então, a igreja é edificada. A Bíblia diz que aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, exceto que aquele que fala em línguas venha a interpretar. Em outras palavras, falar em línguas mais a interpretação das línguas faladas é igual à profecia. Mas se não há interpretação e você está falando em línguas, a profecia é maior e melhor porque edifica a igreja. Falar em línguas por si só edifica somente a pessoa que fala em línguas. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 ao 7. Todavia, nós falamos sabedoria entre os que são perfeitos, ou seja, maduros, entendidos, espirituais. Todavia, não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se desfazem, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 ao 7. Nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, isto é, em linguagem espiritual. A palavra de Deus é a sabedoria de Deus. Se eu disser, por exemplo, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, os espiritualmente sem instrução não saberão o que isso significa. Não faz sentido para o homem natural, porque eu estou falando a sabedoria de Deus em um mistério. E ele não pode entender isso. Você pergunta, como posso ativar o espírito? Orar em línguas estimula seu espírito, ativa seu espírito. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 14 ao 15 diz: porque se oro em uma língua desconhecida, o meu espírito ora, mas o meu entendimento é infrutífero. Então o que farei? Eu vou orar com o espírito e vou orar com o entendimento também. Paulo nos mostra qual é o também, orando com o entendimento. Ele não disse, vou orar com o entendimento e vou orar com o espírito também. A ordem está inversa. Ele disse, vou orar com o espírito e orarei com o entendimento também. Isso significa que eu vou orar primeiro com o espírito, então eu também orarei com a compreensão. Então, ele disse, se eu oro em uma língua desconhecida, meu espírito ora. O que significa orar em línguas é a oração do espírito humano recriado. É aí que está o poder. Leia a próxima escritura em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Pois quem fala em uma língua desconhecida, fala não a homens, mas a Deus, pois ninguém entende ou entende seu significado. Porque no Espírito, o Espírito Santo, ele profere verdades secretas, coisas ocultas, ou seja, não óbvias para o entendimento. Essa é a versão amplificada. Você vê, quando fala em línguas, não está falando com homens, mas com Deus. Você está falando mistérios, verdades secretas, coisas ocultas que não são óbvias para o entendimento. Quando você ora em línguas, verdades e realidades secretas estão sendo reveladas. Há momentos em que você pode não saber o que fazer. Você pode precisar de uma ideia, um plano de negócios, um plano para a sua família ou um plano para a sua própria vida. Você pode nem saber que passo dar, mas quando você ora em línguas, as verdades serão reveladas ao seu espírito e você saberá o que fazer. Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João capítulo 7, versículos 38. Então, quando esses pensamentos ou palavras surgem em você, você recebe verdades secretas de Deus. Quando você ora em línguas, as pessoas mundanas podem rir de você, porque não entendem o que está acontecendo e podem pensar que você é o idiota.
Mas graças a Deus, a Bíblia diz que ele escolheu as coisas tolas do mundo para confundir os sábios. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Quando você ora em línguas, você terá resultados que irão surpreender, confundir e mistificar o mundo ao seu redor. Eles não serão capazes de compreender como você conseguiu o seu sucesso. Glória a Deus! E você entenderá que tudo isso é porque o Espírito Santo de Deus o guiou, o iluminou e o levou a um novo patamar. Que Deus abençoe vocês. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares. Deixe-me falar com vocês. Quero agradecer a sua companhia, você que está conosco até o final do vídeo. Muito obrigado. Dê um like para fortalecer esse vídeo. Diga de onde você está nos acompanhando. Deixe o seu testemunho. Você já foi batizado no Espírito Santo? Você fala em línguas? O que isso mudou na sua vida? Abençoe esse canal com a sua melhor oferta através da chave Pix e através do número da conta que aparece na descrição. E com certeza, Deus vai te abençoar muito e muito mesmo, porque você está abençoando a obra de Deus. Sucesso na sua caminhada.